Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de formação de programadores especialistas em microcontrolador SPIC. O ideal agora é você aprender o uso da palavra static. Afinal de contas, o que é uma variável estática, o que é uma função estática. Quero mostrar aqui, através de uma aplicação bem simples, para você poder entender quando que nós devemos utilizar isso aí. E fica muito mais evidente a utilização desse recurso dentro de um projeto multifolha, para você poder entender quando é que a gente deve utilizar e em quais os momentos aí, tá bom? Bom, vou começar partindo da seguinte definição. É possível a gente ter variáveis globais, tudo bem? Variáveis globais com o mesmo nome numa aplicação em C? Normalmente os compiladores eles não permitem com que você defina variáveis globais de mesmo nome, tudo bem? No mesmo projeto. Isso é tão verdade até porque nesses ambientes como C++, Java, C Sharp, esses ambientes, existe uma palavrinha mágica chamada namespace, né? Que é onde vai restringir ali todos os nomes das variáveis que você criar para aquela aplicação específica. No caso do C, também não é diferente, tudo bem? Entretanto, nós precisamos também definir e saber qual é a visibilidade de uma variável ou até mesmo de uma função frente a um source, a uma folha source. Olha só que interessante, ó. Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada unsignedInt count, por exemplo. Vou começar com essa variável com um valor 100, um valor qualquer. E eu vou pegar essa mesma variável, tá vendo aqui, ó? E eu vou criar ela numa outra folha. Vou colocar aqui, ó, nessa folha rfid.c. Então eu tenho ela tá aqui, né? No main e no rfid.c. A mesma variável. Se você quiser, a gente pode até carregar com valores diferentes aí. Pronto, carreguei com valores diferentes. Se a gente tentar compilar essa folha, esse projeto, no caso desse ambiente de desenvolvimento que nós estamos trabalhando aqui, ó, compilou sem nenhum problema, tá vendo? O programa foi compilado com sucesso. O que isso aqui começa a mostrar para nós? Que esta variável que você está visualizando, ela é uma variável global, só que ela tem o corpo de visibilidade dessa variável, o campo de visibilidade dela, só é válido dentro dessa folha main.c. E esta outra variável, que coincidentemente tem o mesmo nome count, também é válido, tudo bem? O campo de visão dela aí, somente dentro dessa folha chamada rfid.c. Isso não acontece em qualquer ambiente, tudo bem? Outros ambientes podem te dar erro de compilação direto. Por esse motivo, durante a gravação de uma aula e outra, eu já preparei aqui um outro projeto para você. É o mesmo projeto, consumindo os mesmos arquivos que nós criamos anteriormente aqui, só que agora dentro de um outro compilador, que no caso é o microC. Vou até definir aqui os mesmos nomes das variáveis, ó, só para você ver. Ó. Aqui eu vou colocar como... Pode ser int, por exemplo, int count. O que eu coloquei no outro? Isso como inteiro. E no RFID, ó, vou colocar aqui como int count também, com o valor 500. Se a gente compilar esse projeto, olha lá a mensagem que está sendo apresentada aqui, ó. E essa variável count, ela já foi definida no main, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela já foi definida na folha main.c. Tá vendo? Então, nesse compilador, a visibilidade dessa variável, ela passa a ser comum em toda a solução. Tudo bem? Então, a partir desse momento, a gente já tem que tomar alguns cuidados. Tudo bem? Tem que tomar alguns cuidados aí. Bom, qual é o cuidado maior que a gente tem que ter? De evitar de escrever nome de variáveis iguais na solução. Eu sei que isso é difícil de você prever dentro de um programa maior, dentro de um programa grande, um programa, né, multifolhas aí. Então, o que você faz? Para você poder diminuir o campo de visibilidade dessa variável na solução, você faz o que você não está enxergando aqui nesse projeto, que é o quê? Escrever uma palavrinha mágica aqui, chamada estática. Tá
Tá vendo aqui, ó? Static. Colocou essa palavra static, o que você está forçando? Tá falando assim, ó. Obrigatoriamente, eu quero que essa variável count continue sendo uma variável global, tudo bem? A informação dessa variável vai ser alocada dentro do setor data, né, da organização de memória, dentro lá do setor data, e carregada inicialmente com o valor 500. Essa variável main, também, ó, você coloca essa palavra estática. Agora sim, você falou, ó, realmente essa variável, ela é uma variável global, só que ela é válida somente dentro desse campo de visualização aqui, ó. A partir de agora, qualquer um pode compilar sem nenhum problema. Apesar que aqui, para nós, o fato de você não ter colocado a palavra estática, o compilador já estava tratando essa variável como estática. Diferentemente de outros ambientes, que nem no caso aqui do compilador. Esse compilador, ele está dando essa mensagem de erro porque essa variável aqui, ela não está como estática. O campo de visibilidade dela está aberto para toda a solução. Então, o que você faz? Né? Se você quiser manter o nome da variável global, então você coloca, né, uma dessas variáveis ou as duas variáveis com a palavrinha mágica estática. Tá vendo aqui, ó? Né? Você coloca aqui essa palavra chamada static e agora você pode compilar o teu código. Compilado com sucesso. Então, isso mostra para a gente que agora nós fechamos o campo de visão dessa variável para dentro dessa folha. Tudo bem? Essa é a ideia aí. Agora, em que circunstância é que você pode utilizar uma variável global, né, de acesso geral? Por exemplo, voltamos novamente. Presta bem atenção nisso que eu vou mostrar. Vou tirar essa palavra estática. Ó, tirei essa palavra estática, né? Vamos supor, ó, essa variável count aqui está declarada em RFID. Eu quero consumir essa variável no main aqui. Eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Aqui eu já posso acessar registrador. Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, um nome qualquer. Estou acessando essa variável count. Teoricamente, você poderia pensar, bom, mas se ele tem um campo de visão que está em toda a solução, por que eu não posso chamar ela? Não, não pode ser feito dessa forma. Porque esta folha main.c vai ser gerado o objeto dela. E ela precisa saber quem é count, entendeu? Tem que passar por um processo de assinatura. Então, mesmo que essa variável aqui, ela tenha um campo de visão já para a solução, dentro do main, como o compilador faz um reconhecimento, né, de tudo que é feito dentro do source, para poder gerar o objeto daquele source, então aqui precisa do extern, entendeu? Que é o que nós vimos anteriormente aí na nossa aula anterior. Ao utilizar o extern, você não irá precisar, você não pode colocar a inicialização, porque também não surte efeito. Tudo bem? Agora você pode compilar o código e pode utilizar. Então, a palavra extern, basicamente, ela tem esse propósito. Outros benefícios, né, da palavra static, tá bom? Agora da palavra static. Por exemplo, um dos problemas que existem em programação da linguagem C/ANSI é a questão de visibilidade das funções. Você pode tornar uma função estática, né, ou pública. Normalmente essas funções, se você não declarar ela como estática, praticamente ela é pública. Ou seja, a partir do momento que qualquer uma dessas folhas fizer a inclusão, tá vendo aqui, ó, fizer a inclusão, você pode chamar os métodos. Agora vamos imaginar que eu queira, por exemplo, fechar o campo de visão de uma dessas funções. Então, vamos pegar, por exemplo, essa função de RFID.c. Eu vou declarar essa função como estática. Obviamente que a partir do momento que eu declarei essa função como estática, né, isso daqui está no rótulo do cabeçalho da função. Então, no seu arquivo .h também eu vou declarar como estática. Tudo bem? Se eu compilar esse código, ele vai me dar um erro aqui, ó, nessa linha. Vamos ver se ele consegue mostrar para a gente. Olha lá, ó, não definido, né, essa definição, ó, init e RFID, ó, tá vendo aqui, ó? Ele chama de variable, mas é o RFID, init e RFID. Por que ele não está encontrando? Porque agora nós fechamos o campo de visibilidade dessa função somente para esta folha. Ou seja, vamos supor que, eu sei que teoricamente não faria sentido, mas eu posso chamar RFID init a partir dessa função chamada leitura. Né? Então, eu posso consumir essa função, eu posso chamar essa função, sem nenhum problema.
Só que quem tem que chamar são somente as funções que são membros desta folha em questão. Então, a palavra estática ela serve para esse propósito, para que ninguém de fora possa instanciar e possa visualizar essa função. Isso é muito importante, por quê? Porque no caso da linguagem C/ANSI, né, muitas das vezes você fica à mercê do programador para definir a ordem de chamadas dos códigos. Por exemplo, vamos supor que eu forneça para você uma biblioteca. Tudo bem? Uma biblioteca de acesso a qualquer recurso, por exemplo. Se eu não oferecer para você algum exemplo de código que mostre para você qual que é a ordem de sequência de chamada dos métodos, é perigoso você chamar o método na ordem errada. É mais ou menos assim, ó. Eu não posso imprimir um arquivo sem ter o arquivo, né? Entendeu? Eu não posso chamar um arquivo de impressão sem ter o arquivo. Não faz sentido isso. Então, se eu simplesmente deixar duas funções alheias, então, por exemplo, assim, ó, função que carrega o arquivo e função que imprime um arquivo, se eu simplesmente deixar ela solta, é perigoso o cara chamar só a função de impressão sem ter o arquivo. Isso é um erro. Então, o que a gente faz? Né? Você pode definir a função de impressão como uma função estática, por exemplo. Então, automaticamente, ele tem que chamar uma outra função. Essa outra função, que é a única que está visível no seu programa, vai chamar a função de carregar o arquivo e a função de imprimir, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, print text é a única função que você pode instanciar, entendeu? Então, a partir do momento que se chama print text, automaticamente ele vai chamar duas funções internas, que são duas funções estáticas, que já carrega o arquivo e que chama o arquivo de impressão, tudo bem? Mas ninguém de fora consegue chamar o arquivo de impressão, porque são métodos estáticos. Isso daí não é uma coisa nova, isso daí no C++ a gente chama de public e private, tudo bem? São os métodos que você coloca dentro de uma classe. Só que como nós estamos trabalhando dentro do C/ANSI, aqui você não está trabalhando com classes, né? Você está trabalhando com as funções que estão dentro de uma folha. O máximo que você pode fazer é trabalhar com os structs, né? Só que dentro dos structs você não pode carregar lá não pode, né? Na verdade você pode carregar os ponteiros de função, mas existem outras linguagens que já nasceram para se trabalhar melhores, né? Como o C++, nessa gestão de métodos privados, públicos, dentro de uma classe, né? Que já parte de uma linguagem orientada a objeto, que tem polimorfismo, né? Tá bom? Então, acho que ficou interessante aqui, acho que legal de você entender essa palavra estática dentro, né, na usabilidade de funções, tá bom? E também de variáveis. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado aí desta aula e nos vemos aí com mais aulas sobre linguagem de programação aqui no nosso curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC. Um grande abraço para você e nos vemos nos próximos vídeos.